Agora eu vou mostrar para vocês a forma correta de se fazer o fluxo de caixa. E para demonstrar isso, eu vou te mostrar isso dentro de um sistema financeiro, é basicamente a forma como todos os sistemas utilizam, e logo em seguida eu vou mostrar na tabela dinâmica no Excel para mostrar como esse formato ele pode ajudar na elaboração dos relatórios e enfatizando novamente por que aquele formato horizontal não é o adequado. Então, vamos lá, vamos entender o porquê desse formato ser tão importante. Bom, aqui eu estou utilizando um sistema financeiro, mas poderia utilizar qualquer sistema financeiro, ele é basicamente o padrão de todos. E a ideia principal, o que é? É que você parta de um saldo, por isso até como esse sistema ele se iniciou em 2015, tá? Ele partiu de um saldo inicial, aqui R$ 1 ou zero, seja como começar a conta corrente, e basicamente não tem segredo. A partir do momento em que você insere essas informações dentro do sistema e que você classifica essas informações, dentro da data em que o lançamento for realizado, ele vai ter o valor do título, o valor da receita ou da despesa, que sempre vai seguir a mesma linha de raciocínio. É o saldo inicial mais o valor do título que vai te trazer o saldo final. E aí sucessivamente, tá? O que eu acho interessante que a gente saiba é que esse formato ele vai permitir que a gente analise a informação por banco, por data, de uma forma muito tranquila. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, nós tivemos, olha a quantidade de bancos que nós já conciliamos. Vamos imaginar que eu queira ter uma visão do que aconteceu no Banco do Brasil. Perfeito. Eu simplesmente pego todas as informações daquilo que foi realizado no Banco do Brasil. Se eu quiser analisar um período, eu posso analisar um período fechado ou eu posso pegar um período específico. A grande vantagem desse processo é que eu posso ir adicionando informações de bancos diferentes, de fornecedores diferentes, e isso vai garantir que não importa o quanto que eu mude de fornecedor, de banco ou o período, à medida que o período for avançando, eu vou sempre ter uma visão do tempo, diária, mensal, anual, de todas essas informações. Então, para mostrar isso, para ficar mais claro, eu vou pro Excel para ver como isso pode ser aplicado em qualquer situação. Aqui eu fiz uma tabela muito simples no Excel. Basicamente, ele tem duas datas, tá? Mas essa tabela poderia ter anos de duração, isso não teria problema. Aqui eu coloquei praticamente 4 contas bancárias e coloquei o nome de 4 fornecedores. Mas quando a gente fala de um fluxo de caixa, normalmente a gente está falando de dezenas de fornecedores, às vezes de 5, 6 contas bancárias, dependendo do tamanho da empresa. Mas o que eu quero mostrar é que, uma vez classificado nesse formato, não importa o quanto que mude a administração da sua empresa, você sempre vai ter o controle de tudo. Então vamos ver como é que isso fica dentro de uma tabela dinâmica. Eu vou selecionar essa informação. Só mostrando que aqui o formato é o mesmo, tá? Eu tenho o valor do título, eu tenho o saldo inicial, o valor do título mais o saldo inicial, ele vai me dar o saldo final, que será sempre o saldo inicial do lançamento seguinte, que somado ao valor do título, ele vai ser o saldo final. Observem que essa é a mesma estrutura daquele fluxo de caixa simples, tá? É só que aqui a gente tem a vantagem de estar trabalhando com as informações de forma colunar. Mas vamos lá, vamos ver novamente como isso fica dentro de uma tabela dinâmica. Eu quero que vocês se habituem a utilizar esse formato, porque é basicamente esse formato que vai permitir eu trabalhar num sistema, eu trabalhar numa planilha ou jogar depois para um sistema de BI, como vai ser
o final do nosso exemplo. Então eu vou para lá, vou criar, vou inserir uma tabela dinâmica, tá? Vou inserir essa tabela dinâmica aqui ao lado mesmo para facilitar. Dei um OK. Uma vez que eu dei um OK, eu quero analisar o valor do título, já trago essa informação, quero colocar essa informação num formato de número, então eu venho aqui, deixa eu fazer isso devagarzinho, eu venho aqui em valores, clico aqui nessa seta, configuração do campo de valor, formato de número, vou colocar um número, eu sempre peço, tá, para fazer o separador de milhar, gosto de colocar em vermelho as informações que estão negativas, o que for saída de caixa, e clico em OK. OK, então pronto. Então, basicamente eu sei que nesse período eu tive, e se a gente somar todas as entradas e saídas dos títulos, nós tivemos uma saída de 280 mil, é o que ele está dizendo. Mas o que eu quero mostrar eu quero analisar isso por conta. Legal, eu sei agora por conta. Vejam que uma vez eu trazendo a conta para linhas, ele me forma, ele me traz as informações por contas. Quero saber por fornecedor. Quero jogar por coluna. Como aqui a gente está trabalhando com 4 fornecedores, eu posso jogar em colunas. Mas normalmente, como fornecedores, o número de fornecedores é muito maior do que o número de contas. Então, deixa eu ir para a estrutura, o que seria normal, a gente trabalhar com fornecedor em linhas e as contas em colunas. E aqui a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo em cada conta e com cada fornecedor. Porém, eu posso ter uma visão mais completa, eu quero ver isso por data. Então, eu venho aqui em linhas, vou colocar aqui por data e sei o que está acontecendo, olha, pela data. Então, a grande vantagem desse formato é justamente a manipulação, tá, dos relatórios no formato que a gente quer, coisa que a gente já viu na aula anterior sobre a estrutura colunar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala de empresa, a gente precisa trabalhar, esse é o formato mais adequado e esse é o formato que vai permitir que a gente acompanhe o saldo bancário lançamento a lançamento. Tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar como fica o fluxo de caixa no BI, no Power BI. E aí sim eu já vou mostrar uma estrutura com todos os planos de contas, a gente analisando por ano, por mês, em todos os formatos. Mas o importante é saber que não importa como você vai utilizar, se é numa simples planilha, num sistema ou num BI, essa é a estrutura correta de fluxo de caixa a ser seguida.